Eu tenho uma mesinha de cabeceira do lado da minha cama e tudo que eu compro de livro, tudo que eu leio, eu vou colocando ali pra eu não misturar com o que tem atrás na minha estante. Porque senão eu vou me perder, não vou saber o que comprei, o que eu não mostrei ainda no canal. E hoje, finalmente, eu vou estar me livrando dessa muvuca que tá aqui na mesinha de cabeceira. Porque eu andei lendo algumas coisas, comprando algumas coisas e não mostrei pra vocês, e hoje eu vou estar mostrando, espero que vocês gostem. Vou começar pelas leituras. O primeiro livro que eu li vai estar aqui na ordem de leitura. Foi esse livro aqui, Mariela e o Livro da Escuridão, do autor Marcelo Lemes. Foi ele mesmo que me enviou esse livro de parceria com o canal. Veio autografado, veio com marcador. E, gente, esse livro ele vai contar a história de quem? Da Mariela, claro. Ela é lá do Rio Grande do Sul, ela vai pro Rio de Janeiro para tentar viver uma vida independente, sem os pais. E aí ela dá de cara, misteriosamente, uma coisa, né, chega a ela, que é o quê? O Livro da Escuridão. Que é o nome do livro, Mariela e o Livro da Escuridão. Esse Livro da Escuridão, ele é bem diferente, ele tem umas páginas todas em branco. A capa dela é revestida em pele humana. E quando ela vai tentar ler o livro, é claro que ela não consegue ler, porque as páginas estão todas em branco. Só que de noite, de repente, o livro começa a brilhar, na hora que ela tenta ler, né? As letras começam a aparecer, e aí ela entra dentro da história. A história suga ela, e ela acaba virando uma personagem do livro, a personagem principal. Então essa história é muito bacana, é um pouco de suspense, um terror assim bem light. Eu gostei bastante e já tem vídeo aqui, resenha, falando melhor desse livro. Vou estar deixando aqui em cima o link para vocês poderem ver. Esse livro aqui é super bacana, super indico para vocês. Segundo livro que eu li, nossa, esse livro assim foi paixão absoluta, que foi esse livro aqui, Dama da Meia-Noite, da Cassandra Clare, minha querida autora maravilhosa. Esse livro é bem grande, tem mais de 500 páginas, tem mapas, olha. Dizem, né, que todo livro que tem mapa é bom. Sim, eu também concordo. Até hoje eu nunca li um livro com mapa que seja ruim. E ele brilha, essa edição holográfica, essa edição é de colecionador com capítulo extra, tá escrito aqui em cima. E pra quem não sabe, eu sou muito fã da Cassandra. Eu tenho todos esses outros livros aqui, ó, que estão aqui atrás. Já fiz resenha da maioria. Já até sorteei esses 6 livros aqui no canal. Fiz sorteio de um ano passado, quando eu fiz um ano, sorteei eles. E esse livro, ele é a continuação, 5 anos depois, dessa história aqui, que é a história dos Instrumentos Mortais, do Shadowhunters, que tem a série na Netflix, que eu já assisti. E essa aqui é a história da Emma Cartens e também do Julian Blackthorne, é assim que se fala o nome dele, calma. Julian Blackthorne. E esse livro, gente, é a narração da história deles. No último livro de Os Instrumentos Mortais, que tá ali atrás, olha, tá ali embaixo, aparecem esses dois personagens, o Julian e a Emma, só que eles têm assim uns 13 anos. E aqui, como se passaram 5 anos, eles já estão assim, adolescentes, jovens, já com 16, 17, 18 anos, e aí eles estão vivendo a aventura deles, é claro. E é claro que, assim como a autora fez essa aventura aqui maravilhosa, que eu li e adorei, ela não pecou nesse, então ela fez uma aventura recheada de emoções e eu gostei. Nesse livro aqui, aliás, nesse 6º livro aqui, os pais da Emma morrem e é uma morte assim muito misteriosa. E esse livro aqui é ela desvendando esse mistério da morte dos pais dela e foi bem bacana. No final assim eu fiquei, meu Deus. Assim, antes do final, porque quem que é esse assassino? A gente não tem, eu não tinha a mínima ideia. Pra mim era, sei lá, eu não vou falar muito de quem que é, óbvio. Só que eu fiquei assim, gente, não acredito. Eu não acredito que é essa pessoa. Não acredito, sinceramente. E no final, assim, teve também um final que eu falei, pra que foi acontecer isso? Meu Deus. Então, nesse ciclo do 2º livro, esse daqui é a série Os Artifícios das Trevas, que é o nome, o livro Dama da Meia-Noite, e é uma trilogia, e eu tô doido pra ler a continuação, que deve ser lançada só ano que vem. E a editora Galera Record está de parabéns na edição desse livro. O 3º livro que eu li mais recentemente foi esse daqui, Maze Runner, Correr ou Morrer. Eu tenho box, eu já mostrei aqui no canal também. E eu sempre quis ler essa série, é uma trilogia e tem mais 2 livros extras. Eu já tô lendo o 2º, esse aqui é o primeiro, e eu li e simplesmente adorei. Eu acho que eu li esse livro em 3 dias, sério mesmo, gente. De tanto que eu gostei desse livro. E ele vai contar a história de quem? Ele vai contar a história do Thomas. O Thomas, esse aqui é uma história futurista, é tipo uma distopia mesmo. E o Thomas, de repente, ele acorda e ele tá no elevador.
Aí o elevador tá subindo e ele só lembra o nome dele, é a única coisa que ele lembra. E de repente o elevador para e abre o teto, não abre a porta, não abre o teto. E em cima tem um monte de garoto da idade dele, ele tem uns 16, 17 anos. Quando tiram ele dali do elevador, ele tá numa clareira, assim, um campo aberto, porém em volta tem muros, eu imagino que seja quadrado. Tem muros de pedra enormes, gigantes. E todos os garotos que estão ali, só tem garotos. Todos os garotos que estão ali aconteceram a mesma coisa. Todo mês o elevador trazia alguém e colocava eles ali na clareira. Ali na clareira cada um tem a sua função. Uns cuidam do campo, outros cuidam, sei lá, do alimento. E tem também os corredores. Por que esses corredores? Corredores, assim, gente que corre. Porque em volta dessa clareira tem um labirinto. E esses corredores, eles vão para esse labirinto, correr, obviamente, para tentar achar uma saída. E eles fazem isso há 2 anos, desde que a primeira pessoa subiu ali no elevador. Então tem 2 anos que tem esses corredores tentando correr e achar esse labirinto. Só que tem um detalhe. Todos os dias, todas as noites, esse labirinto se move, se mexe. Então é impossível achar uma saída. E tem também o caso de que os muros estão abertos. Tem assim, umas 4 aberturas. Todas as noites esses muros fecham. Então os corredores estão correndo lá de dia. Quando está chegando a hora do sol se pôr, eles têm que voltar, porque esse muro se fecha e lá fora, nesses labirintos, aparecem monstros. Então é isso, ele aparece na clareira, tem esses monstros lá fora, tem as aberturas, só que os muros misteriosamente se fecham. Então como que eles vão sair dali? E esse livro assim é super instigante, muito, muito bom. Eu só achei assim um pouquinho previsível. Teve coisa assim que eu falava assim, eu acho que vai bem acontecer aquilo e aquilo. E aconteceu. Então é super bacana e eu já tô lendo o segundo. Só tem esse pequeno detalhe que eu não gostei, mas acho que esse livro tá se superando. No segundo teve coisa ali que eu falei, meu Deus, já começou assim. Então, como eu tô lendo ainda, não vou mostrar ele aqui no canal porque eu ainda não terminei. Mas eu super indico Maze Runner. Não tem vídeo dele aqui no canal. Porém, aqui, tem vídeo desse aqui, tá? Esse daqui não tem vídeo, mas eu vou fazer vídeo quando terminar todos, ou a trilogia, ou os 5 livros do box. E o último livro que eu li, que foi recentemente mesmo, foi esse daqui, Intergaláctica, do autor F.P. Trota. Ele também me enviou esse livro. Esse livro é super bacana. Esse livro é uma ficção científica / fantasia. E eu super indico. Esse livro ele vai contar a história de quem? Da Amanda. A Amanda, ela é filha de um cientista assim, muito famoso, muito inteligente. Só que ele é meio assim, meio doido, e ele tenta fazer um experimento nela, ela é pequena. E aí de repente ela foge, ela não quer fazer esse experimento, né, fazer parte desse experimento, e ela foge do pai ali com a empregada dela. E passam anos, e quando ela tá com uns 30 anos mais ou menos, ela desperta de um coma, porque ela tava em coma, ela já é uma psicóloga formada. E aí de repente ela desperta desse coma, e o pai arruma um jeito de ir atrás dela, né, de perseguir ela, e ela descobre que o pai tem um plano, que eu não vou falar qual. Só sei que ela, o livro é isso, é ela indo atrás do pai dela com alguns amigos, né? O pai dela tem uma firma gigante, então ela tenta se infiltrar nessa firma pra atrapalhar o pai, porque o pai tá com um plano assim, que pode acabar com a humanidade. Tem assim o planeta Terra, e esse livro ele vai mexer assim com outras galáxias, com outros planetas, e é uma leitura super boa, super fluida, e eu super indico pra vocês. Tem vídeo também aqui no canal desse livro que eu postei recentemente. Então é isso, essas foram as minhas leituras, e agora vamos pro book haul dos últimos meses. Gente, sinceramente, eu não comprei muita coisa, vale destacar isso logo de cara. E o primeiro livro que eu comprei foi esse aqui que eu queria muito, postei no meu Snapchat, falando de como que eu queria esse livro logo, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Gente, eu queria muito esse livro, todo mundo que lê, eu tenho um grupo no WhatsApp, principalmente a Adna, que fala muito bem desse livro. E o George Orwell só escreve coisa boa, ele tem uns livros muito bons. Eu não sei, gente, a história desse livro, assim, eu sei um pouco, mas eu não tenho, eu prefiro falar assim, menos coisa possível, porque vai que eu tô errado, né? Mas, como diz o título, os bichos se revoltam com os humanos, com a humanidade. E, gente, ele é bem fininho. E eu tô doido pra ler. Espero que seja muito bom, como todo mundo diz. O segundo livro que eu comprei, que é esse daqui, The Keys of Deception, que é da editora Darkside, capa dura. Aqui dentro, olha, eu fiquei tão surpreso, porque
porque veio o marcador e veio também o pôster. Gente, esse livro me custou R$19,90. Olha, tem mapa. E como a gente falou, livro que tem mapa, né, é bom, né? Pelo menos assim é o que fala. E esse livro, que tem mapa aqui também, olha. A editora Darkside, ela é muito caprichada. Ela faz umas coisas assim que você fica olhando. Como é que eles conseguem, gente? Tipo assim, no mercado brasileiro, livro tá caro e muitas vezes nem todo mundo compra. É pouca gente que compra, tem gente que baixa livro por aí. Então eles conseguem fazer um trabalho assim excelente e a gente consegue promoções muito boas. E esse livro é bem grandinho. Gente, sinceramente, eu sei muito pouco dessa história, então eu prefiro não falar. Mas tem muita resenha por aí. Eu só sei que ela tá fugindo. Se você ver aqui, olha, tem duas pessoas. Tem uma aqui e tem uma outra aqui. Eu só sei que essa menina aqui, ela tá fugindo e tem um vilão atrás dela. E parece que a história é contada pela perspectiva de duas pessoas. Eu não sei, gente. Eu não sei direito, né? Só sei que esse livro, todo mundo fala bem, está na promoção e eu comprei. E esse outro livro que eu comprei, meu Deus, esse é o livro, até agora eu não coloquei ele na minha estante, que é o Harry Potter e a Pedra Filosofal, edição ilustrada. Gente, olha isso. Esse livro é enorme e pesado. Já tem até um lugarzinho ali especial nessa parte aqui da estante, ó, que é só de Harry Potter. Nos outros vídeos vocês já vão ver ele ali. E eu já fiz vídeo também dessa edição, que eu vou estar deixando aí em cima. Essa edição tem jacket, tem tudo que você pode imaginar, tem esse plásticos que atrapalha. Deixa eu tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Ai meu Deus, olha, tem bastante coisa, tem umas ilustrações bacanas. Essa ilustração aqui, vou mostrar pra vocês. Mas enfim, tem outras, muitas mais bonitas. E esse livro está caindo, meu Deus. Ai meu Deus. Ai, pronto. Enfim, é isso, gente. E eu não comprei muitos livros, como eu já falei. E esse foi meu book haul, mais leituras do mês. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dê joinha nesse vídeo. Comenta, compartilha com todo mundo que você conheça. E até o próximo vídeo.